Você pratica uma religião, frequenta cultos, conhece as doutrinas, sabe de cor os versículos certos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta mais difícil. Você é uma pessoa frutífera? Paulo lista 9 frutos do Espírito em Gálatas 5. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não são disciplinas para conquistar, não são metas espirituais, são o que cresce naturalmente em quem está verdadeiramente unido a Cristo. E é exatamente aí que a pergunta incomoda, porque muita coisa que chamamos de espiritualidade é na verdade fachada. Nesta série, a Igreja Anglicana Verbo vai percorrer esses 9 frutos através de personagens do Novo Testamento que encontraram Jesus. Pessoas reais, em situações reais, em quem o Espírito produziu o que nenhum esforço humano consegue fabricar. Cada encontro vai nos confrontar com uma questão que não tem resposta fácil. O que está crescendo na sua vida? É fruto ou é fachada? Bem-vindo à série Chamados a Frutificar. Se você está nos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal. Se nos ouve pelo Spotify, siga o nosso perfil por lá também. E agora, vamos ao sermão. Posso ler? Vamos lá então. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Amém. Agora eu queria convidar você a tanto abrir em Marcos 5, mas também se colocar de pé para a leitura do Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós leremos do verso 25 até o verso 34. Amém? Diz assim o Evangelho do Senhor Jesus. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Porque pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente, a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe disse, filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa é a palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode se sentar, meus irmãos. Como eu disse, mais uma vez, é um prazer imensurável estar aqui com vocês para trazer essa palavra. E quando eu leio esse texto, eu sempre, talvez, não sei se vocês gostam de assistir filmes, eu gosto bastante. E hoje em dia a gente está muito acostumado com filmes terem final feliz, Como essa história tem um final feliz. Mas no mundo antigo, no mundo daquela época, eles não tinham muito essa ideia de filme da Disney que sempre tem um final feliz. Na verdade, a expectativa das pessoas é que haveria ali uma tragédia, um final ainda pior. Aquela mulher, trazendo um pouco de contexto aqui, não era apenas uma mulher que tinha um problema de uma menstruação incessante, que não acabava, que não parava.
Se o problema fosse apenas de saúde, estava bom. Mas aquela mulher vivia um problema muito mais profundo, que era um problema tanto social quanto religioso, espiritual. Então, na lei de Levítico 15, número 5, nós temos ali textos onde vão proibir as pessoas que têm algum tipo de secreção ou ferimento tocarem em outras. Você está impuro. Então você tinha que fazer um tipo de banho ritual para poder se purificar e estar liberado para tocar nas pessoas, para ir na sinagoga. Não tinha sinagoga naquela época, mas ir no templo, enfim, e adorar a Deus. Mas se aquela mulher incessantemente tinha aquele problema, então não tinha como ela se banhar e se purificar. Isso significa que ela estava eternamente expulsa. E naquela época, como já havia sinagoga, na época da lei não, mas na época dela já tinha, então ela não podia ir na sinagoga, ela não podia ficar na mesma casa que os parentes dela, ela não podia, às vezes, ir no mercado, porque às vezes alguém dizia, ih, ela tocou nessa maçã, agora a maçã está impura também. Imagine a situação. Ela estava completamente abandonada. E esses 12 anos significavam para ela muitas coisas. Muito sofrimento, muita dor. Ontem a gente conversou com muitas pessoas que não são ouvidas. E eu fiquei pensando nesse texto de hoje. Que aquela mulher também viveu coisa parecida. Ela vai dizer que ela gastou tudo o que ela tinha, o texto vai dizer. Gastou uma fortuna com médicos. Tentou resolver de todas as maneiras, ela não conseguiu. Era o fim da linha. E aí, na expectativa daquela época, as pessoas pensaram algo assim. Bom, é muito triste o que essa mulher está vivendo, mas ela não pode ter essa ideia de tocar no santo. Como ela vai dizer, se eu tocar, eu serei curada. Aquela mulher se achava tão indigna de falar com Jesus que ela queria receber a bênção de Jesus meio que sem ele ver. Não porque ela tentasse fazer isso por mal, mas na cabeça dela ela pensava com certeza, esse homem não vai me ouvir, ele não vai me receber, ele não vai querer a minha presença perto dele, que eu vou deixar ele impuro. E aí ela decide tocá-lo, algo que deixaria de fato Jesus cerimonialmente impuro mesmo, né? Mas ela decide tocar em segredo. E na cabeça dela, ela pensou, vou tocar, vou sair curada e vou embora. E Jesus meio que comenta, né? Estraga o plano, né? E Jesus diz, de mim saiu o poder. Ela, nossa, ele percebeu. E com certeza ela pensou, agora acabou. Eu vou ser apedrejado aqui. Agora é o fim da linha. Mas Jesus agiu de forma diferente. É muito interessante que, muitas das vezes, nós vamos procurando lugares lógicos para resolver os nossos problemas. Como essa mulher. E ela não teve culpa. Afinal de contas, o texto diz que ela só conheceu Jesus, falar de Jesus, depois de ter feito muita coisa. Isso significa que muitas das vezes nós estamos muito pior do que essa mulher. Porque nós ouvimos falar de Jesus e não procuramos. Então, enquanto ela não conhecia Jesus, ela foi em todos os médicos que existiam naquela época para resolver o problema dela. Infelizmente, ela não teve a graça, a bênção que hoje nós temos. Que mesmo que essa condição ainda exista, existe um tratamento muito melhor do que da época daquela mulher. No entanto, mesmo assim, ela decidiu se aproximar de Jesus. Enquanto nós ficamos, muitas das vezes, procurando resolver os nossos problemas em outros lugares, se não procurar primeiramente a Cristo. E vamos tentando realizar as coisas pelas nossas forças, ao invés de seguir o exemplo dessa mulher. Porque é completamente compreensível tentarmos resolver as nossas questões de outra maneira quando nós não conhecemos o Evangelho. Mas quando nós conhecemos o Evangelho, nós devíamos pensar de forma diferente. Nós devíamos pensar como essa mulher, que com certeza falavam para ela, acabou para você. Não tem mais solução. O seu problema é intransponível. Não tem jeito. Acabou. É o fim da linha para você. E ela ouviu falar de Jesus e talvez, se ela conhecia alguém, se tinha pelo menos algum parente que dava alguma atenção,
E ela decidiu usar talvez o que restava de dinheiro para fazer uma viagem. Provavelmente ela não era nem desse lugar. Ela ouviu falar de Jesus e foi fazer uma viagem, uma mulher sozinha. Imagina essa situação. Como é que essa mulher iria pegar uma carona numa carroça? Não existia absorvente naquela época, gente. Não tinha como esconder muita coisa. Provavelmente, essa mulher foi andando a pé. Quilômetros e quilômetros. Muitas das vezes ela teve que dormir embaixo de uma árvore. Porque, tirando talvez uma boa alma, ou se ela conseguisse alguma caravana para ir sem ninguém perceber, o que seria difícil. Imagina todo esse esforço para encontrar a Jesus. E hoje, a facilidade que nós temos para encontrar Jesus. A gente abre a palavra de Deus e encontramos a Jesus. A gente escuta um sermão, nós encontramos a Jesus. Nós cantamos o louvor, nós encontramos a Jesus. Mas mesmo assim nós continuamos buscando resolver as nossas questões de outras maneiras. E achamos que vai dar certo. Muitas das vezes, até pensando como essa mulher, eu sou indigno de ir próximo de Jesus. Mas todos nós somos indignos. Então, a lógica do mundo dizia que tocar em Jesus era um perigo. Ela podia contaminar o homem santo. Mas o Evangelho vai inverter as coisas. Não é o nosso pecado que contamina Cristo, mas é o amor de Cristo que transforma o nosso coração e nos livra do pecado. Então, nós precisamos, muitas das vezes, aprender que Jesus não veio para os saudáveis. Ele mesmo diz isso para os fariseus. Eu vim para os doentes. Então, às vezes, é muito fácil nós nos fingirmos de saudável quando nós temos os nossos problemas, as nossas questões, e vamos mascarando as nossas crises. Mas o que essa mulher faz é que ela leva o seu problema até Jesus. E mesmo que na cabeça dela, né, a ideia fosse ela simplesmente fazer algo em segredo e sumir dali o mais rápido possível, Jesus surpreende ela. É óbvio que Jesus sabia quem tocou. Mas é muito interessante que essa mulher, ela não tem nome no texto, né? A tradição dá alguns nomes para ela, né? Mas a mulher, pelo menos nas escrituras, ela não tem um nome. Ela é chamada apenas de a mulher do fluxo de sangue, como a gente aprende. Mas é muito interessante que o texto diz, quem me tocou? E aí os discípulos, né? Falam assim, como assim? Trazendo um pouco de contexto. Um dia a gente vai fazer uma série sobre encontros com Jesus, acho que dá para fazer um outro sermão sobre essa mulher aqui. Jesus estava andando com Jairo, porque Jairo havia chegado para Jesus e falado assim, Senhor, a minha filha está morrendo. Vamos embora. E Jesus estava super popular ali naquele lugar. E Jesus sai, a multidão em volta dele, Jairo pensando, não vai dar tempo. E aí imagina a cena. A mulher ainda atrapalha o que Jairo esperava. Então, com certeza, quando Jesus parou e falou com aquela mulher, o que passou na cabeça daquele homem também? Nossa, tá conversando com essa aí, minha filha tá lá morrendo. Não sei, posso dizer isso do Jairo, coitado. Mas talvez eu pensaria isso. Talvez você pensaria a mesma coisa. E mesmo naquela multidão, Jesus se importa com aquela única pessoa. Às vezes nós achamos que Jesus não se importa conosco. Muitas das vezes nós achamos que no meio da multidão, e Jairo era um homem santo, era o líder da sinagoga, era o administrador do lugar, uma pessoa importante, provavelmente uma das pessoas mais importantes daquela cidade, Cafarnaum. E a gente pensa, Jesus não tem tempo para mim, não vai me dar ideia. As minhas orações eu peço por coisas tão bobas ou não importantes. Mas eu queria lembrar que Jesus se importa com você. No meio da multidão, ele tem um olhar para você. E aí é muito interessante que, como diz o texto, Jesus, percebendo que dele havia saído o poder, voltou-se para a multidão e perguntou, né? Quem tocou as minhas roupas? E aí os discípulos respondem, e aí a mulher diz,
A mulher veio tremendo, tremendo. Sabe por que ela veio tremendo? Porque ela estava com medo. Ela pensou, esse cara vai acabar comigo. Prostrou-se aos seus pés e lhe disse toda a verdade. Contou a história dela. Imagina ela contando a história e Jairo do lado, assim, meu Deus, acaba com a história aí, vamos lá. E Jesus ainda chega na casa de Jairo e a filha está morta mesmo. E aí o que ele pensou? Foi aquela mulher. Muito interessante esse capítulo 5 de Marcos. E aí Jesus diz algo para essa mulher que talvez ela não ouvia há muito tempo. Filha, sua fé te curou. Filho, sua fé te curou. Então, às vezes, você veio aqui hoje como uma mulher com fluxo de sangue, se acha indigno. Acha que não existe solução. E o que isso tem a ver com o grande tema da nossa série? Paciência. Porque a paciência não é apenas uma capacidade de esperar. Porque nós podemos ser pacientes para qualquer coisa. Pessoas que não conhecem o Evangelho também podem ser pacientes. Mas a paciência recompensadora é a que espera não nas nossas próprias obras, forças, recursos, como essa mulher, mas em Deus. Então a única forma de vivermos a paciência que essa mulher viveu, apesar dela não ser a nossa heroína, daqui a pouco eu vou falar do verdadeiro herói dessa história aqui, que é Jesus, mas ela decidiu continuar, apesar das coisas não funcionarem. Ela não desistiu de procurar cura para ela. E eu queria desafiar você também a não desistir disso. De procurar cura para o seu coração, para a sua condição. E esperar em Deus. Não no que você pode fazer e não no que você pode alcançar. E é muito legal que essa mulher que não tem nome recebe a melhor identificação de todas. Filha. E sabe o que é lindo dessa história? Porque esse é o nome original de Jesus, o Filho. Jesus tem nome que significa Deus salve, Yahvé salva. Mas é muito interessante que ao chamá-la de filha, ele estava trazendo ela de volta para um lugar talvez que foi perdido. E não há ninguém melhor para dizer para você, te chamar de filho. Aquele que é o verdadeiro filho. Aquele que a sua definição é ser filho de um pai, que é o nosso Deus. Então eu queria lembrar você nessa manhã que você tem um pai. E esse pai não está muito preocupado em te julgar, não. Jesus não estava muito preocupado com quanto sangue tinha, nem quanto sangue tem em você, no seu coração. Ele não está preocupado com a sua impureza. Porque preocupação com impureza, a gente só se preocupa com aquilo que pode nos causar dano, com aquilo que pode nos prejudicar, para aquilo que a gente não tem autoridade e poder para resolver. A gente não se preocupa com coisas que estão resolvíveis, e isso é o amor de Deus por nós. Então, quando ele olha para o nosso coração de pecador, para o meu e para o seu coração, ele nos vê com graça, porque ele é muito poderoso. O nosso pecado não é nada. Ele é tão grandioso, mas tão grandioso, mas tão grandioso, que nem o nosso pecado surpreende a Deus. Porque ele tem poder para transformar qualquer coração. Como a gente vê nas Escrituras. Muitos outros personagens que tiveram suas vidas transformadas. Então, que nós possamos trazer para o nosso coração essa identidade de sermos filhos, de sermos filhas. Jesus, no Salmo 103, é chamado de aquele que cura todas as suas enfermidades. Então, na cruz, ele não apenas resolveu um problema, ele restaurou uma relação. Nós saímos de inimigos para filhos, de impuros para puros. Nós fomos transformados. Mas o verdadeiro herói dessa história não é essa mulher. O verdadeiro herói dessa história é Jesus. Ele é o protagonista.
Então, aquela mulher que por uma condição de saúde viveu 12 anos excluída. Mas Jesus, por amor, excluiu-se da sua glória, assumiu a nossa carne doente para nos fazer e nos dar vida eterna. Essa mulher viveu 12 anos com tentativas falhas de tentar resolver. Jesus não precisou disso. Jesus, aos mesmos 12 anos, estava dando aula no templo para os sacerdotes. Jesus, aos 33 anos, estava ressuscitando por nós. E agora está vivo. Vivo à direita do Pai. Então, ela estava sem recursos, sem nome e sem lugar. E aquele que tem, que é o dono de todas as coisas, do ouro e da prata, que tem um nome acima de todo nome, e que estava sentado no lugar celestial, desceu para mudar o nosso coração. Então que nós possamos entender que essa mulher revela a verdadeira paciência. Mas que não é a paciência dela, mas a paciência de Deus, que mesmo sendo pecadores, decidiu nos restaurar. Será que você tem que ser uma pessoa mais paciente? E a paciência é um ótimo fruto, porque é um fruto que tem a ver com coisas externas. Paciência é algo que a gente tem quando nós estamos nos relacionando com algo. Às vezes é uma situação, um momento, uma pessoa que você precisa ser paciente. Aquelas pessoas estavam talvez apressadas. Mas eu lembro de uma frase que eu ouvi e que gosto sempre de repetir aqui. Nós muitas das vezes não temos misericórdia naquilo que nós não temos fraqueza. Então quando nós olhamos para esse texto e nós entendemos a história dessa mulher, faz sentido. Mas se a gente estivesse naquela multidão, talvez a gente teria uma outra opinião. Então a paciência também tem a ver com algo que a gente falou na primeira vez, tem a ver com olhar. Para onde nós estamos olhando? Porque se nós estamos olhando apenas para as circunstâncias ao nosso redor, que muitas das vezes não são favoráveis, nós não seremos pacientes. Mas se nós olhamos para Deus, que é soberano sobre todas as coisas, que é o dono da nossa vida, nós podemos começar a desenvolver no nosso coração uma paciência que pode restaurar todas as coisas. Então, dando uma micro recapitulação para a gente encerrar, nós vemos essa história trágica ter um final feliz. Mesmo depois de buscas nos lugares certos, lógicos, ideais, ela só foi encontrar quando ouviu falar de Jesus e foi até lá. Ela queria apenas a cura, mas ela recebeu um nome, o nome de filha. E nós também podemos receber isso. E a inversão do texto ao Evangelho. Não é a nossa impureza que contamina Cristo. Nunca ache que você é indigno para estar na igreja, para servir a Deus. É óbvio que precisamos buscar santidade. Mas, pelo menos eu digo por mim, não estou esperando perfeição de ninguém. E eu espero que vocês não esperem de mim também, que eu não sou perfeito. Mas nós somos chamados a procurar a Cristo e ter paciência nele. Então, em qual área da nossa vida, da sua vida, você está esperando há muito tempo? E o que essa espera já fez contigo? Será que essa espera tem causado mais dor, sofrimento, angústia? Ou essa espera tem causado paciência? Quais talvez sejam os médicos da tua história? Os lugares certos, lógicos, que você tem procurado resolver? Será que muitas das vezes nós estamos pedindo apenas a cura do sintoma, quando Jesus quer dar algo para nós muito mais profundo, que é a cura da doença? O que significa para você ser chamado de filho de Deus? Será que isso muda alguma coisa da forma como você se vê no espelho? E será que existe algo
que você ainda não trouxe até Jesus, porque parece grande demais, vergonhoso demais ou tardio demais? Jesus não tem medo do seu pecado. É seu pecado que tem medo de Jesus. Então você pode ser sempre transformado. Que o nosso coração possa ser moldado nessa manhã, e eu queria convidar você a fechar seus olhos para que nós possamos orar e pedir ao Senhor que nos dê paciência. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, te bendizemos por tudo que o Senhor é. Nós queremos te pedir que o Senhor possa nos dar a paciência que vem do teu Espírito, que estava ali representada parcialmente nessa mulher, mas que estava representada totalmente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós queremos pedir, mais uma vez, Senhor, nos dá paciência no trato, transforma os nossos corações. Espírito Santo, nós pedimos que o fruto do Espírito verdadeiro, real, habite no nosso coração e nós possamos agir com paciência na nossa vida. Não sermos apenas ansiosos, não sermos ríspidos, não sermos rudes, mas nós aprendermos, Senhor, a esperar em Ti. Nós confiarmos que o bom resultado não depende das nossas ações, mas depende da Tua soberania. Nós descansarmos, entendendo que assim como aquela mulher daqueles 12 anos, mesmo que a solução não se apresente hoje, nós podemos esperar em Ti, Senhor. Nós podemos confiar em Ti. E nós sabemos que se nós apenas tocarmos nas bordas, Senhor, das Tuas vestes, nós seremos curados, Senhor. Então que nesse louvor seja uma tentativa espiritual do nosso coração de esticar a mão e tocar nas Tuas vestes. Que hoje, Senhor, uma cura possa acontecer na nossa vida, seja física, seja emocional, psicológica, espiritual. Que nós não tenhamos vergonha de avançar por meio da multidão e tocar nas Tuas vestes, Senhor. É isso que nós te pedimos. Que o Senhor possa abrir o nosso coração para essa canção. Se você conhecer essa canção, você possa cantar. E que nós possamos adorar a Deus mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.